Bom, as revoluções que aconteceram na Europa, né? Bom, a Revolução Francesa bagunçou pra caramba a França, e aí veio Napoleão, pegou a bagunça da França e espalhou essa bagunça pra Europa, né? Depois que o Napoleão foi derrotado, veio o Congresso de Viena, e esse Congresso de Viena tentou reorganizar a Europa, né? Fez as fronteiras voltarem ao tempo que eram antes da Revolução Francesa, né? Devolveu os tronos a quem era de direito. Por exemplo, na Espanha, tiraram o José Bonaparte, irmão do Napoleão, do trono e restauraram o Fernando VII, rei espanhol de direito, no seu lugar, né? Então, o Congresso de Viena, né, estabeleceu a Santa Aliança, né, buscando que não houvesse mais outra revolução nos moldes da francesa, né? A monarquia francesa foi restaurada com Luís XVIII, né? Por que o XVIII? Porque o XVI foi morto e o XVII também, né? O Luís XVII, filho do Luís XVI, nem chegou a assumir, né? A família dele foi morta. O Luís XVIII assumiu o trono já com medo, né? Um cara medroso, porque olha o que aconteceu com a França, né? Então ele prometeu igualdade perante a lei, liberdade de expressão, liberdade de culto, direito ao voto, né? Só que era um voto censitário, tá? Ou seja, quem tem grana vota, quem não tem, não vota. É praxe, né, da época. Então, só uma pequena parcela da população poderia votar. E politicamente a situação estava assim. Tinha os ultrarrealistas, né, que eram os que estavam alinhados com a monarquia, né, liderados pelo irmão do Luís XVIII, o Conde de Artois, que desejavam restaurar o antigo regime. Não tem essa de rei bonzinho. Rei tem que ser na porrada. Era assim que eles pensavam. Liberais constitucionalistas, né, que defendiam, né, a aplicação da Constituição integral, ou seja, uma monarquia constitucional, sempre aquela ideia de modelo inglês, né, sempre querendo copiar aquele modelo da Inglaterra. E os liberais radicais que queriam o quê? República, né? É engraçado como que hoje república é visto como uma coisa de ordem. No século XVIII e XIX era visto como uma coisa de bagunça, né? As pessoas mais loucas e revolucionárias eram republicanas. Olha só como o mundo era coxinha, né? Bom, e aí quando caiu o Luís XVIII, que tentou ser mansinho, veio o Carlos X, seu brother. O Carlos X quis emular a antiga monarquia francesa absolutista. Olha só como o absolutismo, gente, ele demorou para cair, né? Se hoje nós temos governos republicanos que são eleitos pelo voto, né? Na maior parte dos países, o absolutismo ele não caiu de uma vez, ele foi tentando lá. Em 1824, Carlos X assumiu o trono com a ideia de ser absolutista. Em 1824, quase 30 anos depois da Revolução Francesa ter surgido para lutar contra o absolutismo monárquico, né? E ele mandou pagar para os nobres e para a igreja todos os prejuízos que eles tiveram com a Revolução Francesa. Olha só, o cara queria mesmo restaurar o antigo regime, ele era ultra-realista, né? E o que aconteceu, né? Houve outra revolução e o Carlos X foi deposto também, né? E aí, com essa onda revolucionária, foi colocado no trono um outro rei, né, para segurar a onda da república. Lembre-se, república hoje é a coisa das pessoas, tipo, meu avô defendia a república, minha avó, a república era coisa boa, né? Isso é uma coisa que os nossos avós e bisavós defendem, é porque é uma coisa conservadora. Na época não, no século XIX a república era uma coisa de louco, coisa de gente ousada, né? Então, para conter a república, colocaram um rei que era mansinho, quietinho, que era o Luís Felipe de Orleans, parente da família real brasileira, tá? Portuguesa / brasileira. E aí o que vai acontecer, né? O Luís Felipe ficou conhecido como o rei burguês, né? Ele era um rei que ele procurava favorecer a burguesia, né?
E isso levou ao descontentamento de outros setores, que eram o quê? Os setores populares, né? Os bonapartistas, que tinham lá seu pezinho na parte popular, né? Os republicanos, os socialistas, né? Os socialistas eram contra tudo isso, né? Os socialistas queriam poder popular, né? E aí o que vai acontecer? As pessoas revolucionárias tomaram a rua, né? Foram para as ruas, enfrentaram as tropas do governo e o Luiz Felipe foi obrigado a fugir. Olha que bagunça essa França, hein? Bom, e aí o que aconteceu, né? Um governo provisório proclamou a Segunda República Francesa. Vocês lembram qual foi a Primeira República Francesa? Governo dos Jacobinos, né? Tal fase do terror, né? Então esse governo provisório formado por republicanos moderados e socialistas, né? Aboliu a censura, direito de voto universal para homem, né, gente? Vamos com calma, né? Infelizmente a sociedade ainda era muito machista. Aboliu a censura, criou as oficinas nacionais, né? Os socialistas pleiteavam redução da jornada de trabalho, né? Lembre-se, jornada de trabalho tinham 14 horas, 18 horas, enfim, né? E queriam direito de greve, né? Então o que aconteceu? Os republicanos moderados ficaram, esses caras estão querendo muitos direitos para o povo, e aí eles eram apoiados pela burguesia, né? Os republicanos moderados, e aí eles conseguiram vencer no Congresso, né? A votação das leis. E aí o que vai acontecer, né? Eles voltaram para as ruas de Paris para fazer protesto, né? E aí veio uma outra onda revolucionária, né, que foi chamada de Primavera dos Povos, que era mais uma vez o povo nas ruas contra o absolutismo monárquico, né? Bom, aí surgiu a figura do Luiz Bonaparte, que era o sobrinho do Napoleão, né? Ele apresentou-se como um candidato, foi eleito, né? Ele dizia que ia restaurar os tempos de glória do Napoleão, que ele iria, ele é um legítimo sucessor do Napoleão, que ele iria retomar as lutas populares que o seu tio havia encabeçado, né? Que o Napoleão era assim, ele era um defensor dos interesses da alta burguesia, mas, né, ao mesmo tempo, ele também adoçava o povão, né? Criou leis que favoreciam o povo, né? Educação pública obrigatória e gratuita, né? Cursos profissionalizantes, redução nos preços dos alimentos, né? O Napoleão, ele sabia, né, que o povo precisava também ser um pouco acalmado, né? Então, o que aconteceu, né? O Luiz Bonaparte foi eleito cônsul, né, por 10 anos, mas assim como seu tio, ele deu um golpe de Estado e se coroou Imperador Napoleão III. Por que terceiro? Quem foi o segundo? O filho do Napoleão, que também não chegou a assumir, né? Eles não contam os que foram coroados. Teve o segundo, o que seria segundo, não foi? Então foi pro terceiro, né? Bom, e aí começou o segundo Império Napoleônico, né, com o Napoleão III. O Napoleão III, ele ficou conhecido pela sua aliança com a burguesia, lógico, não era bobo, né? Ele incentivou a indústria, ele modernizou o país, né? Como ele incentivou a indústria, ele diminuiu o desemprego, com isso o povo gosta de trabalhar, né, gente? Dizem que o povo é vagabundo, isso é o contrário, o povo quer trabalho, né? O povo quer trabalho, quer carteira cheia, quer comprar comida, é isso que o povo gosta, né? E paralelamente ele também, como seu tio, o Napoleão III, ele partiu para a guerra, né? Ele conquistou ali regiões do Oriente Médio, regiões do norte da África e da Ásia também, né? E ao mesmo tempo, né, ele enfrentou uma potência, que foi a Prússia na Guerra Franco-Prussiana. E aí o que acabou acontecendo, né? O Napoleão III, ele foi derrotado pela Prússia, né? Foi derrotado pela Prússia e foi tirado do poder. E aí veio um outro governo, né, do Luiz Adolphe Thiers. Detalhe,
Napoleão perdeu, foi sequestrado pelos prussianos, os franceses tiveram que pagar resgate para Napoleão III ser libertado. E com isso a França perdeu a Alsácia-Lorena. Essa rivalidade entre França e Alemanha que vai explodir na Primeira e Segunda Guerra Mundial surgiu na Guerra Franco-Prussiana, porque a Prússia vai se tornar a Alemanha. Tá? Enfim, então o que vai acontecer, né? O governo do Thiers era contra as causas populares, né? Então o povo pegou em armas e fundou a Comuna de Paris, né? A Comuna de Paris foi a primeira experiência socialista de governo que já existiu, né? E a Comuna de Paris, ela tomou medidas que beneficiaram o povo, né? Estabeleceu que funcionários públicos podiam sair do cargo caso não cumprisse com as suas obrigações, né? Coisa que deveria existir aqui no Brasil também. Instituiu o ensino laico, gratuito e obrigatório, criou creches de jardins da infância para os filhos dos trabalhadores, permitiu que as fábricas abandonadas pelos seus proprietários fossem administradas por operários eleitos por seus pares, congelou o preço dos aluguéis e dos gêneros de primeira necessidade, né? Então, medidas populares. Lógico que isso causou o furor da burguesia e o próprio Bismarck, que derrotou Napoleão III, apoiou os franceses e a Comuna de Paris foi derrotada, né? Os prussianos que haviam derrotado a França foram lá ajudar os franceses a acabar com a Comuna de Paris. Para vocês terem uma ideia de como foi a repressão, 20 mil franceses da Comuna foram fuzilados, né? 20 mil trabalhadores fuzilados, 38 mil presos, 13 mil deportados para as colônias francesas, né? Bom, uma ideologia que surgiu lá no século XIX e também se fortaleceu foi o nacionalismo. A ideia de nacional é recente na história, não existe faz muito tempo, né? E países que a gente tem na cabeça como tradicionais, como a Itália e a Alemanha, na verdade eles são países recentes, né? Eles surgiram na história faz pouco tempo, né? Surgiram na década de 1870. A Itália, na verdade, ela era diversos estados pontifícios e outros principados, né? Alguns estados pontifícios eram que pertenciam à igreja e os principados eram estados que pertenciam aos príncipes, né? Eram monarquias pequenininhas, né? E teve dois projetos de unificação da Itália. Tinha o popular, que era o do Giuseppe Garibaldi e do Giuseppe Mazzini, e tinha o aristocrático, que era o do conde Camillo Cavour, né? Primeiro-ministro do reino do Sardo-Piemontês, né? Do rei Vittor Emanuele II, ou Vittorio Emanuele, né? Então, a Itália era dominada tanto pela Áustria como pela igreja, né? Era um domínio, uma influência. Então eles tiveram que derrotar tanto austríacos quanto tropas do Papa. O Papa ficou de mal com a Itália quando a Itália surgiu, né? Porque muitas terras que pertenciam à igreja passaram a pertencer ao reino da Itália, né? O reino da Itália que foi fundado em 1871, né? E teve como rei o sardo piemontês Vittorio Emanuele, né? Então, o problema com a Igreja Católica só foi resolvido com a criação do Vaticano pelos fascistas, né? O Mussolini que acalmou os ânimos com a Igreja Católica, né? Outro que teve também que se libertar da Áustria foi a Alemanha, né? A Alemanha era, na verdade, a Prússia, um grande estado germânico, e vários outros estados germânicos menores, né? Como a Renânia, a Bavária, né? E outros por ali. Só que a Áustria queria dominar todo mundo e eles não queriam ser dominados pela Áustria. Eles fizeram a Zollverein, que era uma liga aduaneira, ou seja, esses países não pagariam impostos para comercializar um com o outro.
e tiveram que enfrentar a oposição da Áustria. Eles foram liderados os prussianos, né? Eles foram liderados pelo Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck era chamado de o Marechal de Ferro, né? Porque ele era realmente um militar muito poderoso, né? Chanceler de Ferro, perdão. Marechal de Ferro é aqui do Brasil. Chanceler de Ferro, porque ele era realmente um militar agressivo, muito poderoso, né? Ele enfrentou a Áustria porque a Áustria queria que esse novo estado que surgisse, a Alemanha, como eles eram germânicos assim como a Áustria, fizesse parte do Império Austro-Húngaro, né? E na verdade, essa confederação germânica, que era a Prússia mais os outros países em volta, eles queriam um país independente, né? Que se chamou Alemanha. Então, depois que a Prússia venceu a França na Guerra Franco-Prussiana, pegou para si um local de muita riqueza, que era a Alsácia-Lorena, né? Rica em minérios. Derrotou também as pretensões do Império Austro-Húngaro. Então, o Bismarck ele conseguiu, né, fundar a Alemanha, né? Ficou conhecido como o Segundo Reich, o Segundo Império Germânico, porque o primeiro Império Germânico era o Sacro Império Romano-Germânico, né? Que os caras vão longe na história, né? E a Alemanha, essa unificação, né, através dessa união da Prússia com os outros estados germânicos ali ao seu redor, desequilibrou bastante a Europa. Por quê? Porque a Europa estava ali equilibrada entre França e Inglaterra, né? De riqueza, de indústria, né? Eram os que tinham mais poder. E o que aconteceu? A Alemanha se unificou e agora virou um peso gigante para fazer sombra para a Inglaterra e para a França, porque a Alemanha tinha muito território, tinha muitas indústrias e tinha também carvão e ferro em abundância, que eram coisas fundamentais para a Revolução Industrial da época. Beleza, galera? Não esqueçam das perguntinhas no formulário. Qualquer coisa, mandem mensagem para o professor. Uou!